Diante de um cenário político global cada vez mais polarizado de maneira extrema, essa exposição procura repensar como o desacordo é um princípio fundamental para a convivência. Eu sou Matheus Morani, eu sou curador da exposição Concordar em Discordar, que acontece na Gentil Carioca. Essa mostra reúne mais de 20 artistas brasileiros e estrangeiros de diversas gerações para justamente dar a ver e colocar em evidência as muitas formas de abordar questões que possam parecer similares. A exposição ela foi organizada em torno de diálogos de alguma forma improváveis entre artistas, mas que possam contribuir e levantar mais discussões em torno da diferença. As relações entre as obras do Iagor Pérez e da Laura Lima se dão através de algo que pode ser, de alguma forma, inverificável e, portanto, difícil de ser categorizado. Nessa sala tem uma ideia que é muito próxima entre esses dois artistas, que é a de uma paisagem fraturada, né? A Salisa Rosa ela vai fazer essa relação entre a terra e a mineração através dessa escarificação, cicatrizes nessas esferas de cerâmica, por isso o nome Veneno dessa obra. E as pinturas abstratas do Michek Massanvu, que é um artista do Zimbábue, tem uma relação muito direta com o cenário político do país e como as tradições do continente africano elas podem ser continuadas mesmo em conflitos muito violentos, né? Bom, ali eu estava procurando pensar a relação de um campo imantado entre natureza e cultura, que também é separado pela diferença. O Carlos Racanamiroy, que é um artista quechua, faz pinturas desde os anos 80 que pensam também essa cosmologia, essa cosmogonia. Tem uma coisa que é muito interessante, né? Que ele está trazendo esses espíritos, esses seres que existem e que eles podem ser vistos como pedras ou água ou plantas pela sociedade ocidental, e ele usa tinta a óleo, né, para formar essas imagens que chegam a vibrar de alguma forma, enquanto em quase como uma contraposição, o Emer Freire, que é um artista de São Paulo, constrói essas instalações que pensam a natureza muito mais próxima dos mecanismos que a gente usa, né? Que parecem tão nocivos e opostos à natureza, mas na verdade é quase como se ele colocasse esses tubos de escapamento, esses ferros, enquanto uma manifestação também, uma composição natural. Para pensar, né, que essa ideia de que a humanidade ela está distante ou apartada ou diferenciada na natureza, ela é completamente insustentável, porque somos corpos e temos a nossa própria biologia, então tudo que a gente produz por consequência faz parte dessa economia, né? Tem as obras do Eurico Lopes Medel, que ele tem uma pesquisa interessada nas roupas enquanto um feitiço ou um encantamento de proteção, sobretudo. Então ele apresenta esses dois trabalhos em papel machê. Um dos trabalhos faz referência ao La Cruz Badiano, que é um códice de ervas medicinais usado pelos povos mexicas, que também são conhecidos ocidentalmente como astecas. E o Uric, mesmo sendo um artista que é porto-riquenho e mexicano, ele está falando também de uma cultura da qual ele faz parte na contemporaneidade. A fotografia da Melissa de Oliveira mostra essas reações bioquímicas que a gente usa no nosso próprio corpo para poder demonstrar ou se reunir e fazer parte de um grupo social, né? Que se reflete nesse pó descolorante que reage à água oxigenada e combinada com essa touca alinhada faz os reflexos
das pessoas, dos meninos de favela. Então isso também está próximo dessa ideia de como a natureza e a cultura elas estão muito mais implicadas do que a gente percebe, né? Essa diferença que é por meio da separação entre natureza e cultura também se reflete nessa noção de que a humanidade tem recursos, quando na verdade nós fazemos parte desse mesmo bioma, desse mesmo ecossistema, e a gente tem uma relação interconectada, interdependente com isso. Então, como de alguma forma essa diferença pode aparecer não mais em desacordo, mas também implicada, né? Ou implicada mesmo que em desacordo. E por fim, a gente tem também as obras do artista camaronês Pascal Martin Taillou, reunidas com pinturas do Eduardo Berliner e da Agrade Camus, e que de alguma forma invocam, por vezes, gestos mínimos que têm uma significação máxima ou uma sintaxe talvez mais prolixa, ou nesse sentido que pode chegar a uma autodeterminação. Me interessa pensar por que a diferença e o dissenso, a discordância, o desacordo, ele é importante no processo de formação de um corpo coletivo. E como também ele pode ser uma ferramenta de transformação social. Queria convidar vocês para a exposição Concordar em Discordar, que fica em cartaz até o dia 24 de janeiro de 2026.